Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio à descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito da Santidade da ressurreição dos mortos, saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça apostolado do amor do seu nome, para a obediência por entre todos os gentios, cujos números sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, estais em Roma, chamados seres santos, a graça a vós com os outros, a graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma e seu desejo de vê-los. Primeiramente, dou-lhe graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós, porque em todo o mundo proclama a vossa fé, porque Deus é a quem sirvo, é o meu Espírito, o meu Evangelho do Filho, é a minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, súplicas, que há algum tempo pela vontade de Deus, que se ofereça boa ocasião visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado, isto é, para que vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua da vossa e a minha. Porque não quero, irmãos, porque não quero, irmãos, que ignoreis, muitas vezes me expus ir convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós alguns frutos, como também outros gentios. Pois sou devedor de tantos gregos como os bárbaros, tanto os sábios como os ignorantes, e por isso está em mim e estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outro em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho e a fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm da verdade pela injustiça. Porque o que Deus pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque Deus atribuiu invisíveis de porque Deus os atribuiu invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são para isso indesculpáveis, porque tenho conhecido de Deus, o glorificado como Deus, e nele deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se eles o coração insensato, e como inculando-se por sábios, tornaram-se
loucos. Tornaram-se loucos, cadê? E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem, corruptível, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias, pela consubciência do seu próprio coração, para que desonrarem o seu corpo em si mesmo. Por isso mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugares do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, ao contrário da natureza, semelhante aos homens que também deixaram o contato natural da mulher e inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpezas homens com homens e se recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Entregue aos gentios, reprováveis os sentimentos. E porque haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos por inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores dos males, desobedientes dos pais, insensatos, pífidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, acontecendo eles a sentença de Deus, de que não foram possíveis de morte os tais que coisas praticam, não somente e não fazem, também aprovam os que assim os procedem. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, indesculpável homem, quanto julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo será condenado, pois as práticas próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade e contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas, que pratica tais coisas, fazeis as mesmas. Pensais que se livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza de bondade, tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus, do que conduz de arrependimento. Mas quando a tua dureza do coração impertinente acumulas a ti mesmo a ira para o dia da ira, que revelando o justo juízo de Deus, que retribuirá de cada segundo do teu procedimento a vida eterna aos que, prevalecendo para fazer o bem, procurando a glória e a honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação dos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, a honra e a paz de todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também e ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Pois todos que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza, conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunham-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julga os segredos dos homens, com conformidade com o Evangelho. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu tens sobrenome de judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece as tuas verdades e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, para que está persuadindo guias cegos. Terrível. Conheceis a verdade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que que guias és, que está persuadido que és guia dos cegos, luz do que encontram em trevas, instrutor do ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Pois tu que ensina a outrem, não ensina a ti mesmo. Tu pregas que não se deve furtar e furtas. Dizeis que não deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e lhes roubais os templos. Tu que te tu que te tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito no nome de, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfema o gentil da vossa causa, o verdadeiro israelita, porque a circuncisão tem valor de praticar na lei. Se és, porém, transgressor da lei, da tua circuncisão, já se tornou incircunciso. Pois a circuncisão observa os preceitos da lei, já não será ela, porventura, considerada como circuncisão, e que ela e, e se que ela é incircunciso. Natureza cumpre a lei. Certamente ele te julgará a ti, que não obstante da letra da circuncisão, transgressou, transgressou da lei, porque não é o judeu a quem apenas o exteriormente, nem a circuncisão que somente na carne, porque o judeu é aquele que interiormente é circunciso, a quem do coração, do espírito e não só da letra, cujo o louvor procede dos homens, mas de Deus. Paulo responde a objeções. Qual é? Qual é, pois, a vantagem do judeu? O qual a utilidade da circuncisão? Muitos sobre os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus. E daí, se outros não creram na incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus. De maneira alguma, sejais de Deus, verdades e verdadeiro, mentiroso todo homem que, segundo está escrito, para serem justificados, tuas palavras venha vencer. Venha o quê?
venha vencer quando forem julgados. Mas se vossa injustiça traz a lume da justiça de Deus, lume a justiça de Deus, que dizemos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo com homens, certo que não. Do contrário, conjuga Deus o mundo. E se, pois, a causa da minha mentira, fica e revela a verdade de Deus, para sua glória, porque sou eu ainda condenado como um pecador, porque não dizemos como aí algum caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que vemos bens. A condenação deste é injustiça.